Eu chamo Pedro, sou um natural da biosfera, não sou nada, nasci em Lisboa, sou de muito longe daqui, sou da capital do Império, que é sempre nós aqui chamam-nos cubanos, a não ser que tenhamos a Madeira no coração, e eu tenho há muitos anos a Madeira do coração. Vim estagiar para a Madeira em 1990, achando que ia fazer um estágio profissional de 1 ano, e olha, fiquei aqui até agora, nesta belíssima ilha. Estou apaixonado pela Madeira, sinto mais madeirense hoje em dia do que um alfacinha snob cheio de tiques e maneirismos. Portanto, estou aqui muito bem e desde 1990, dizia eu, há 32 anos, e descobri a Quinta do Furão. Foi uma oportunidade profissional que me surgiu faz este ano 18 anos. O que é uma coisa um bocadinho atípica na profissão que eu tenho, de gestor hoteleiro, diretor hoteleiro. Normalmente nós estamos nos sítios são comissões de 2 anos, 4 anos, e esta comissão já dura há 18 anos aqui, que tem um bocadinho a ver com a paixão que eu sinto por este sítio, e um bocadinho uma missão. Eu tive o privilégio, quando cheguei cá, este hotel não estava em boa forma, estava um bocadinho desgarrado e um bocadinho a precisar de carinho, e portanto é muito melhor quando se começa a trabalhar num sítio que está em má forma e puxá-lo para cima, do que chegar a um sítio em que está tudo feito e nós aí não sobrevivemos. Ao fim de 2 anos este tipo veio para aqui estragar o que estava bem feito. Bom, dizia eu, estou aqui há 18 anos, sempre na minha carreira profissional, gestor hoteleiro, trabalhei 2 anos em Lisboa e 30 e poucos anos aqui na Ilha da Madeira, dos quais mais metade da minha carreira foi feita aqui neste hotel, na magnífica zona de Santana, reserva biosfera. Nós temos uma assinatura na Quinta do Furão, que é uma assinatura, se calhar um bocadinho pretenciosa, mas não deixa de ser verdadeira. O que nós assinamos, nas nossas comunicações, é que temos uma assinatura que em português diz: é aqui que a natureza começa. Portanto, isto diz um bocadinho muito do que é a Quinta do Furão. A Quinta do Furão, falando um bocadinho do nome, acho que tem piada. O nome não tem propriamente a ver com o animal, não é que esse animal existe. Existem furões aqui na Madeira, muito poucos, mas existem ainda, que era um animal que veio a ser domesticado e usado para caça. E eu lembro-me, como hóspede, antes de ser diretor colaborador aqui deste hotel, de visitar uma casinha que ainda existe com um furão lá dentro. Houve um assessor meu que, quando esse furão morreu, decidiu de forma muito sábia não substituir, porque o furão cheira mal que dói, é um bicho que cheira mesmo muito mal. Ora, isto não funciona muito bem para turismo. Mas o furão não vem daí, o furão vem de um antigo proprietário que era um tipo muito hábil para os negócios, e portanto, como toda a gente da Madeira e sobretudo nesta região, repara, aqui não é o Costa, nem o Silva, nem o Pereira, é alcunhas, todas as famílias têm uma alcunha, acho isso muito interessante. E a alcunha deste tipo era o Furão, era o tipo que tinha jeito para o negócio, e o proprietário da terra. Daí o nome Quinta do Furão, que se manteve ao longo, enfim, de já há algum tempo. Esta quinta depois teve uma fase, sempre foi uma quinta vitivinícola, que pertenceu, antes de estar na estrutura atual como equipamento hoteleiro, pertencia à maior família produtora agrícola da Madeira, que é uma família de origem inglesa, os Blandi, que enfim, continuam hoje como a maior família, talvez a mais importante família de origem anglo-saxónica, que vieram com as invasões napoleónicas, vieram no início do século XIX para aqui e cá ficaram, embora se sintam ainda muito anglo-saxónicos entre eles. Eu costumo dizer que são ingleses preservados. Se querem ver um verdadeiro inglês, vão ao Porto ou venham à Madeira, porque eles falam aquele mumbling. É difícil percebê-los. E nessa altura de Blandi, a Blandi é comprada em parte por outra família inglesa do Porto,
que são os Leacock, que também são muito conhecidos, e houve ali quase uma questão de egos. O inglês do Porto virou-se para o inglês da Madeira. Terroir, quem tem somos nós aqui no Douro. Portanto, façam um favor de vender as vossas propriedades que têm aí. E foi aí, o primeiro diretor deste hotel era diretor comercial da Blandi, e ele percebeu que havia aqui uma oportunidade de negócio, arranjou um grupo de capitalistas que o financiaram, e de início a construção do restaurante fica ali do meu lado esquerdo, e tem um restaurante fantástico, com uma vista tão boa como esta, mas que caminhou, o restaurante é muito giro, durante 5 anos caminhou alegremente para a falência, porque durante o almoço era muito popular, pois à noite a verdade é que Santana não é um sítio muito populoso, e as pessoas, enfim, são caseiras, não têm e têm um poder de compra se calhar não tão potente como as pessoas das cidades maiores, mais urbanas, e portanto à noite não tinha ninguém. E então essa pessoa, o Duarte, que resolveu dar um tiro no escuro, que na altura eu lembro, não trabalhava aqui, aquele tipo é completamente doido. A única forma de resolver isto era fazer um hotel, porque assim já tinha pessoas para servir o restaurante à noite. E assim foi feito. E foi feito e foi crescendo. Olha, há 2 anos há ali uma ala nova que surge. Acabámos a ala nova dia 15 de fevereiro de 2020, e a pandemia, e depois fechámos o hotel por causa da pandemia, passado exatamente 1 mês e 2 dias, dia 17 de março, que foi também muito traumático para todos nós, em que eu durante 30 e tal anos fui sempre treinado, a malta que trabalha no turismo é treinada para atrair pessoas, e naquela semana trabalhei ao contrário. Todos nós, quem trabalha em turismo, é dar um pontapé, desculpa à câmara, dar um pontapé no rabiosque dos turistas, que é trabalhar você vá-se embora, se não corre o risco de ficar aqui preso, porque realmente a ilha fechou, o aeroporto fechou, tudo fechou, e eles tinham que ir embora nessa altura. Mas voltando aqui à história da Quinta do Verão, também há uma pré-história, se quiserem, da Quinta do Verão, que tem a ver com aquela casa que está em ruínas ali em cima. Aquilo é muito interessante, pertence hoje em dia à Fundação Zindo, que tem um projeto de turismo residencial para ali, que há de arrancar um dia destes. A Fundação Zindo é muito próxima de nós, porque a família Zindo, que controla a Fundação Zindo, é proprietária de 52% das ações aqui da Quinta do Verão. Então aquela casa ali, nós já ouvimos falar em Fidel Castro, não é? E já ouvimos falar em Oliveira Salazar, no Franco, pessoas que governaram os seus territórios durante muitas décadas e muitas. Ali havia um senhor chamado Acioli, de origem genovesa, que foi presidente da Câmara. Aquela casa ali, ele era o presidente da Câmara, era a casa dele, e era também um hotel. Estamos a falar em meados do século XIX, em que muitos dos discípulos de Darwin vinham aqui e ficavam ali naquele hotel para identificar espécies não conhecidas na altura. Portanto, e durante muitos anos funcionou assim. O senhor morreu, o filho não quis ficar com aquilo, foi vendido a um senhor que vocês com certeza já terão ouvido falar, que é o senhor Reed, que foi quem fundou, se calhar o mais emblemático dos emblemáticos hotéis da Madeira e em Portugal e do mundo, que é o Hotel Reed no Funchal. E isto foi, na altura havia uma cadeia, havia a cadeia Reed, que ele tinha 5 hotéis no Funchal, e este. Ora, isto em 1800 tardio, 1900, no início de 1900, os custos de ter um hotel em Santana devia ser uma coisa absolutamente astronómica. Como é que fazer chegar aqui um bife, como fazer chegar aqui leite, como fazer chegar aqui, embora aqui houvesse alguma autossuficiência nesse aspecto. O Sr. Reed acaba por abandonar este projeto, e depois é que vem uma família, e daí é que vem o tal Furão. Portanto, todo este terreno pertenceu à mesma pessoa, que depois foi sendo dividido com heranças e com o passar dos tempos, e aqui estamos nós agora com esta indústria. Julgo que somos o maior empregador aqui deste concelho de Santana, temos 80 funcionários, pelo menos o maior empregador privado, e isso traz-nos uma enorme responsabilidade, que é
80 pessoas, estamos a falar de 80 famílias. Eu não sei quantas famílias há em Santana, mas estamos a falar de uma população de 8 mil, 9 mil pessoas. É uma percentagem grande e uma responsabilidade muito grande perante a economia deste sítio. As coisas têm corrido bem, graças a Deus, e é uma equipa fantástica. Neste momento o que estamos é a evoluir. E estamos a evoluir num sentido que tem um bocadinho a ver com aquilo com o que nos traz esta conversa, enfim, pelo menos indiretamente, o que nós temos feito nos últimos anos, além de fazer crescer o hotel, sempre com obras de renovação, etc., é também protegermos e criarmos um tampão verde à nossa volta. E sempre que aparece uma boa oportunidade a um preço que terá que ser justo e terá que ser razoável para ambas as partes, temos comprado alguns pequenos terrenos aqui à volta para evitar, para preservar a paisagem, porque voltando um bocadinho à assinatura aqui, onde a natureza começa, essa assinatura deixa de fazer sentido no dia que estivermos rodeados aqui enfim, de arquitetura duvidosa e outros fenómenos. Pois, nós chamamos pomposamente, e se calhar o nome até não é muito feliz, mas é um bocadinho que é Nature Activities, que nem tem muito a ver com a natureza, mas tem mais a ver com a partilha dos nossos hábitos. Então, todos os dias, normalmente às 5 da tarde, com uma exceção, que é a padaria, temos ali uma padaria que fazemos o pão típico Santana, que é uma das marcas aqui desta terra, e aí terá que ser mais cedo, porque o pão é amassado num ciclo, enfim, um bocadinho mais diurno ou mais matinal do que... Todos os dias temos uma atividade que não... os hóspedes só têm que se inscrever para participar na atividade, não tem custos, que tem a ver um bocadinho, todas elas têm a ver com os nossos hábitos e a nossa forma de vida. A mais concorrida de todas é uma massa classe de poncha. Portanto, em que ensinamos e damos as ponchas, façam e dizemos com os nomes das peças. Há um nome, eu não sei se sabem, mas, e nem vou repetir aqui, mas o nome da colher tem um nome absolutamente heavy metal. Heavy metal, que é heavy metal do mais puro e duro, e eles acham muita piada. Outra, temos um tour botânico em que mostramos um bocadinho as nossas, sobretudo com alguma ênfase nas espécies endémicas que só existem aqui na Ilha da Madeira. E nós temos aqui 2 ou 3 exemplares que têm piada, não pela sua espetacularidade, na pela sua raridade e pela sua, enfim, especificidade de só existir aqui nesta zona. Temos também, fazemos questão também de partilhar um bocadinho a nossa aula portuguesa, e a nossa aula portuguesa ensinamos muitos regionalismos, não é só a lição de português, ensinamos um bocadinho que alguns de vocês nem conhecem. Vou-vos testar. O que é uma meia gadela, por exemplo? Não sabem, depois tem que vir à nossa aula português. E portanto, todos os dias temos aqui uma atividade, algumas com mais sucesso que outras, algumas, as que têm menos sucesso, depois acabam por desaparecer e experimentamos outra. Temos o rum, aqui é uma terra de rum, existe rum. Nós associamos rum com as Caraíbas, não é? Isto é uma das 5 ilhas no mundo onde há rum, não existem muitos sítios no mundo. Madeira é um desses, onde existe rum agrícola, não é? Temos também, obviamente, não podia deixar de ser, até porque isto é uma quinta vitivinícola, uma prova de vinhos de Madeira, em que são dadas a provar as 4 principais castas, o seco, o meio seco, o doce e o meio doce. E pronto, e estamos absolutamente convencidos que os hóspedes que nos visitam, isto tem uma razão de ser, porque é que é às 5 da tarde, porque eu costumo dizer que este é o hotel mais fácil de gerir do mundo, porque às 10 da manhã não tem aqui ninguém, está tudo a visitar as nossas levadas, os nossos trilhos, as nossas paisagens. Este turismo aqui é de natureza à séria, não é? As pessoas vêm mesmo, e portanto às 5 da tarde eles estão mais abertos para este tipo de atividades e acabam por beber um copo à borla, que não é uma ideia boa em qualquer parte do mundo. Embora nós tenhamos um bocadinho de horror àqueles esquemas all inclusive, que das fitinhas, não é isso, é um bocadinho diferente. Tem aquela borla e depois o resto, se quiserem, pagam e pagam bem. E funciona este esquema de partilha da nossa cultura com os nossos hóspedes, é muito interessante.
E depois há mais do que isso. Nós depois, e isso é que é o sonho de qualquer hoteleiro, em vez de ter hóspedes, ter amigos que nos visitam. E há aqui um casal, penso eu, porque eles já não são muito novos e que devido ao Covid não vieram nos últimos 2 anos, mas que isto existe como hotel há 20 anos, há 22 anos, eles tiveram os primeiros 20 anos vieram sempre. E eu costumo brincar com eles que eles são os piores clientes do mundo. Porquê? Porque eles vêm e na primeira noite jantam na casa do chefe de restaurante, o chefe de sala, na segunda noite vão visitar a chefe de cozinha e comem lá com ela, na terceira noite, e não gastam dinheiro nenhum aqui, porque eles têm uma série de amigos aqui. O Mr. e Mrs. Allen, que tem dinheiro, penso que já nem contam o dinheiro, estão nesse patamar, chegam aqui, não gastam dinheiro, só pagam o quarto e depois andam um bocadinho à pala dos meus colegas. Eu próprio já tive o prazer de conviver com eles na minha casa. E isto é que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha nesta indústria, desde que goste da indústria, desde que isto não seja visto só como um emprego, é ter amigos e ter amigos, ter interação, passar um bocadinho não sei se vocês conhecem aquela forma americana, não sei se já estiveram num hotel nos Estados Unidos, e que eles são extremamente simpáticos, mas extremamente plásticos, e que são corretíssimos em tudo o que se diz. Hello sir, how are you sir? Mas aquilo tudo, nada daquilo é genuíno, é tudo treinado em fantásticas universidades, tipo Universidade Nova, por exemplo, e é tudo um bocadinho. E estava a brincar, obviamente, não é bem mal, ainda me atiram da Lésia abaixo. É tudo um bocadinho plástico, não é? Aqui é genuíno. Isso também tem um bocadinho a ver com o staff. Eu às vezes temos aqui pessoas que têm outro tipo de culturas, que vêm de hotéis de 5 estrelas, com restaurantes Michelin lá dentro, e que chegam aqui e ficam um bocado chocados com a genuidade, com o excesso de genuidade dos meus colegas aqui dentro, que são capazes de dar um abraço a um hóspede e são capazes. E eles ficam, mas ele não pode fazer. Não pode. Pode e deve, desde que, obviamente, que há limites e fronteiras para tudo isto. Mas é este espírito de amizade e de partilha que nós todos, e eu também, com muita força, tentamos fomentar cá dentro. Nós já tivemos aqui, inclusive, posições de gente, aqui de um diretor, uma diretora, uma senhora de sustentabilidade. A sustentabilidade, o que eu acho é que se caem facilmente em fundamentalismos. Quando a sustentabilidade começa a tirar o conforto, e quando se tira o conforto e se gera a reclamação, deixa de ser sustentável, porque um dos pilares da sustentabilidade é o dinheirinho, não é? Isto não há dúvida nenhuma. Não vale a pena prestar aqui um serviço que seja 200% verde, mas depois o tipo chega, desculpe lá, estou a tomar um duche, mas aquilo cai uma gota e só aquece a 40 graus. Ou, desculpe lá, papel higiênico de uma só folha reciclada é muito bem, mas eu estou aqui com um ataque de hemorroidas. Peço imensa desculpa por esta figura, é horrível, mas pronto. Portanto, tentamos ser um bocadinho razoáveis nisso, não ir aos limites. E sendo razoáveis, acho que já fomos muito longe. Por exemplo, as piscinas são aquecidas com painéis solares. A nossa frota de automóveis está a ser toda eletrificada. Cada vez que compramos um automóvel novo, já vamos no terceiro. É 100% de baterias. O que é que lhe posso dar? A quinta, a exploração agrícola é biológica. E, portanto, tentamos, mas também já chocámos, já batemos um bocadinho, que tentamos muito e às vezes chamamos pessoas de fora, especialistas, até antigos colegas meus, que deixaram de ser diretores de hotel e passaram a certificar. Eu não sei se terão, seguramente existe uma sigla que é GSTC, Global Sustainability Travel Council, e que tem 5 ou 6 marcas que certificam hotéis em sustentabilidade. Nós já tivemos numa, passámos para uma segunda e agora estamos numa terceira, alemã, que estamos agora, portanto, neste momento nem sequer estamos certificados, saindo de uma marca para outra, porque depois há muito choque com essas. Eu infelizmente lamento, há muito
fundamentalismo do lado de quem nos está a certificar. Eu posso dar muitos exemplos. Os redutores de caudal, por exemplo. Hoje em dia há mesmo torneiras de duche que já têm redutor de caudal próprio. Mais vale isso do que estar a pôr um redutor de caudal. E nós tínhamos essas torneiras já mas não tens o redutor de caudal, não puseste aqui. Pus porque já tem, mas tens que ter, porque aqui da tabela diz que tens que ter e não sei o quê. Cometem-se um certo excesso, infelizmente tenho tido algumas más experiências quando queremos profissionalizar mais essa sustentabilidade. De maneira que decidimos agora dar passos pequenos, mas seguros, a caminho da sustentabilidade. Eu vou-vos dar um exemplo que é claro e que às vezes a sustentabilidade choca com a lei e choca com a própria gestão. Existe um termo, eu não sei se vocês conhecem este termo, que é beberagem. A beberagem são os restos de comida orgânica, que, como devem calcular, este restaurante funciona muitíssimo bem para além do próprio hotel. Isto é, muito visitado durante o dia. Aliás, vocês estão hospedados num hotel que é mais restaurante que hotel, e viram, aqui também acontece um bocadinho com a vantagem aqui das águas estarem separadas. São fisicamente separados por 200 metros. Essa beberagem é dada a agricultores locais que produzem porcos. Muitos deles são nossos funcionários que levam. Mas choca com a gestão, porque... Então, mas como é que controlamos o que é que está lá dentro? Imagino que está lá 5 frangos sem querer. E choca com a própria lei. A lei não permite isso. A lei não permite que resíduos orgânicos sejam doados, entre aspas, a um... Portanto, há aqui uma série de... Eu acho que a sustentabilidade trabalha a muitas velocidades e é muito difícil coordenar as velocidades entre os vários partners que existem a trabalhar a sustentabilidade. Eu tinha um objetivo e depois percebi rapidamente que era um objetivo muito romântico e que é muito difícil de atingir. Que eu gostava de produzir 25% de frutícolas e hortícolas só nessa parte. Carne não é possível. Peixe não é possível, ainda mais difícil é. Nunca consegui chegar perto desse objetivo. Tivemos já boas produções há alguns anos e más produções, mas um dos objetivos que estávamos a tentar comprar alguma terra aqui, desde que seja um preço justo e um preço... Eu tenho que ter muito cuidado, porque se alguém vai ver isso, o preço triplica, já perceberam isso, não é? É também fomentar um bocadinho esse tipo de práticas, em que fomentar a autossustentabilidade, não é? No entanto, existem outro tipo de coisas, economia de proximidade. Por exemplo, há no departamento de compras existem alguns procedimentos. Se o preço imagino, de 1 kg de batatas for não mais que 3% superior, mas comprado localmente, do que a um preço de quilo de batatas num grande distribuidor, como a Recheio ou tantos que há aí, nós compramos localmente. Aliás, em relação a isso, temos acordos e protocolos com agricultores locais em que nós garantimos, eles conseguem escoar toda a produção deles connosco. Eu estou-me a lembrar precisamente, olha, batatas e batatas doce, temos um Duarte que conseguimos negociarmos parte a parte. Nós compramos tudo e ele faz o favor de não ter ímpetos inflacionistas, fixa o preço. E, portanto, há alturas que estamos a comprar mais caro do que na altura de grande produção, e que estamos, se calhar, a comprar mais caro, mas depois, em agosto, que não há batatas em lado nenhum, aqui conseguimos garantir o mesmo preço e aquilo é equilibrado para todas as partes. Existe também esse tipo de... Porque eu costumo dizer que aqui são 3 empresas. Uma dá dinheiro, outra dá mais ou menos e outra é um survedor. Hotelaria, pura e dura, camas com almofadas, espetacular. Depois tem restauração, o dinheiro sai pelas panelas, não é tão rentável. E a agricultura não é propriamente o nosso objetivo, não é o lucro.
Posso dar uma ideia que, por exemplo, esta produção vitivinícola, num bom ano, são 8 toneladas. Isto normalmente é vendido a €1 o quilo. Eu tenho aqui 4 pessoas a trabalhar isto, fazendo as contas, não dá para pagar os salários das pessoas que tomam conta disto. Agora imaginem que se eu não tinha isto e tinha jardins, tudo à volta, tipo Palácio de Versailles, sairia muito mais caro, era menos genuíno, e se calhar não podia empregar as pessoas cá, porque tinha que ser uma empresa que vinha do Funchal, porque já era uma dimensão de jardinagem difícil para as pessoas que cá estão, etc. São 95% das pessoas são naturais e habitam aqui com morada no concelho de Santana, muito distribuído por 2 freguesias, que é curioso porque as freguesias têm um embate histórico, São Jorge e Santana. Depois tem outras pessoas de Faial, São Roque do Faial, da Ilha e até do Arco, que a Ilha e o Arco são as 2 freguesias mais pequenitas aqui. Mas grande parte delas vem ao de São Jorge, ao de Santana, que chocam imenso entre elas, é impressionante. Chocam mais do que um benfiquista ou um sportinguista. Há aqui chocam na brincadeira. Dizem os locais que em São Jorge são todos sangue azul, são tipos assim um bocadinho mais aristocratas, e estes tipos aqui de Santana são mais trabalhadores, virados para a terra e mais... Eu acho que são todos iguais, sinceramente, visto de fora são todos boa gente, tipos muito simpáticos, mas acho piada esta picardia que existe e que às vezes para algumas pessoas até levada bastante a sério, entre 2 terras tão próximas, até porque São Jorge já foi capital concelho e agora é Santana. Isso é uma facada, é uma coisa, é grave. Mas em relação à formação, obviamente, nós tentamos, nós próprios, enfim, é óbvio que se numa seleção de um cozinheiro, um miúdo tiver o curso de cozinha e o outro não tiver, só se o outro tiver outras valências muito boas é que será escolhido. Portanto, aí na seleção de recursos humanos, e depois nós próprios tentamos, estes 2 últimos anos não foram bons para isso, não cumprimos o nosso programa de formação nem de perto nem de longe, não foram tempos para isso, foram tempos muito duros, porque as pessoas... Temos aqui uma grande vitória, que não despedimos ninguém. Isso foi uma grande vitória. E não despedimos propositadamente, porque, como sabe, há pessoas com contrato sem termo, não é? Que é a maioria, mas há pessoas com contrato com termo, de 6 meses, ou 1 ano, ou seja o que for. E mesmo esses foram segurados. Foram segurados porque havia uma visão aqui nossa, que isto, quando voltasse, ia haver aqui uns loucos anos 20. O turismo ia ter um boom. E eu acho que isso está a acontecer já esse ano. Pelo menos os sinais que nós tivemos em janeiro, com taxas de ocupação nunca vistas em janeiro, e agora em fevereiro também, são sinais que vamos ter aqui uns loucos anos 20, o tal revenge tourism, não é? Que a malta está farta de estar em casa e quer beber uns copos e quer passear e quer ter uma vida normal, no fundo. Em relação à formação, confesso que somos cuidadosos, mas nos últimos 2 anos não fomos nada. Não foi nada a nossa prioridade. Tínhamos problemas muito mais graves e tivemos mesmo problemas graves de própria sobrevivência de nós e toda a gente que está no turismo. Isso foi bastante complicado, foi duro. Muita Europa Central. É curioso, aqui também agora faz-me lembrar a história de Santana e São Jorge, agora lembrando, fazendo a ponte para a Alemanha e Inglaterra, os ingleses não são muito atraídos por este tipo de unidades. Os ingleses gostam de estar numa unidade mais clássica. Por exemplo, pegando o exemplo da Madeira, no Funchal tem uma boa piscina e um bom bar, como é óbvio. Os alemães são muito mais ligados à natureza do que os ingleses. Como turistas, são turistas muito mais fáceis que os ingleses, mas muito mais fáceis de lidar. E, portanto, também nisso sinto-me privilegiado, porque o inglês é mais simpático, mais sociável, o alemão é pão, pão, queijo, queijo. Se tiver na brochura tudo o que nós dizemos que tem, ele não se queixa. Pronto. Pode não gostar, mas não. Ele disse que tinha uma piscina, não disse que a piscina estava a 48 graus. Portanto, é um bocadinho por aí. E é muito Europa Central, portanto, roda muito um bocadinho, e muito germanófilo. Suíços, austríacos. Depois,
a pandemia trouxe um bocadinho, a pandemia e a evolução do turismo também. E nós às terças-feiras reunimos, há uma coisa que chamamos o cocktail do diretor, ou General Manager Cocktail, e uma das coisas que eu faço questão é contar as nacionalidades que temos. E um hotel tão pequenino como este, com 65 quartos, na última terça-feira tínhamos 18 nacionalidades cá dentro. É uma coisa impressionante. E nacionalidades estranhíssimas, que não estranhas, raras, se quiser. Japoneses, israelitas, não são propriamente. Portanto, eu acho que aí o turismo está-se a transformar muito nisso. Dito isto, tenho que dizer, a nossa nacionalidade número 1 é o alemão. E temos formação em alemão que parou agora com a pandemia e que eu sou péssimo aluno. Nunca sou. Alguns desses turistas vêm para Santana movidos pela reserva da biosfera. Se a reserva os atrai ou é só a natureza, a ilha, Madeira? Poderiam vir, mas não acontece, porque o plano de marketing à volta da biosfera eu acho que não existe, sinceramente. Eu não sei se é só nesta reserva, se é em todas as reservas. Porque normalmente são geridas por câmaras e as câmaras não são muito vocacionadas para marketings e para uma linguagem um bocadinho mais comercial. Acho que é uma oportunidade que se está a perder e que a Câmara tem aqui, com o vosso trabalho até, uma oportunidade magnífica de atrair isto. Isto é interessante e até vos dou a liberdade de fazer isso. Se quiserem entrevistar aqui 10 hóspedes e perguntarem, sabe que está numa reserva de biosfera, eu apostaria convosco que 9 deles não sabem e um talvez saiba, aqueles que pesquisam mais um bocadinho o destino para onde vão, mas 9 deles com segurança não devem saber. Depois nós, agentes privados, se calhar também não, se estou aqui a apontar um dedo, mas também tenho que apontar o dedo a mim próprio e a nós, porque se calhar não sabemos usar essa ferramenta que é uma fantástica. Eu acho que isto é a minha opinião, tem um potencial, um tipo que ver, isto é reserva biosfera, isto acrescenta logo ali uma apetência na viagem do que não ter ou não ler uma coisa dessas. Portanto, acho que temos todos a obrigação de trabalhar um bocadinho melhor e tenho a forte sensação que não é do conhecimento das pessoas que nos procuram. E aí a culpa é nossa, a culpa é se calhar da Câmara e a culpa é se calhar mesmo da própria Associação de Promoção da Madeira, que tem como função promover o destino de Madeira, nós estamos aqui numa reserva de biosfera, mas se vocês olharem aí por cima do meu ombro, estão a olhar para outra, que é o Porto Santo, não é? Aumentou muito o turismo português. Sim, eu aí agarrei uma oportunidade, agarramos todos aqui, que é a necessidade faz o engenho, não é? Não havia mais nada. Não havia mais nada. O tal pontapé no rabiosque, que durou, tivemos fechados até junho, salvo erro. Isto não foi. Isto parece que foi há muito tempo, mas foi só há 1 ano e 9 meses. E 11 meses, porque já estamos no início de fevereiro. E aquilo que nós fizemos foi, e fizemos com algum sucesso, foi escancarar as portas ao mercado regional. E tivemos algum sucesso nisso. Portanto, hoje em dia, a pandemia também traz coisas boas. Havia muita gente cá que mora no Funchal, isto é tudo uma questão de escala. Para vocês que vivem numa cidade grande, o Funchal aqui ao lado, mas para um madeirense o Funchal é muito longe. Eu nunca mais esqueço, quando vim trabalhar para aqui, os meus amigos madeirenses, tu vais para o fim do mundo, aquilo é longe que se farta, não é? Meia hora de carro, não é? É 2 km a segunda circular, mais ou menos. E portanto abrimos as portas e criámos novas valências, criámos um pacote muito interessante que estava já muito na moda de Lisboa e nós aqui fomos um bocado pioneiros. Criámos uma coisa que se chama The Pool and Brunch Experience, que era, ok, não querem cá ficar a dormir, nós vendemos um brunch e podem ficar o dia todo na piscina, porque o hotel estava vazio. Os meus alemães e austríacos e os poucos ingleses e franceses e etc, eles não estavam, o aeroporto estava fechado. E então foi um fator muito importante de sobrevivência, sobretudo no ano de 2020. E depois tivemos uma fase difícil e que tivemos tanto sucesso nisso
que depois os mercados já estavam abertos e já estava tudo a conviver ao mesmo tempo, os locais com os internacionais. E havia ali alguma clivagem entre estas duas espécies. Por exemplo, essa experiência que era só, não vendíamos o quarto, mas vendíamos um pequeno almoço tardio muito bom e podem passar aqui o dia todo na piscina, depois continuou quando o hotel já estava aberto e depois eu percebi, pá, isto não pode, ou uma coisa ou outra, não sejas demasiado ambicioso. E não fechámos a tal experiência, mas aumentámos, e fomos, infelizmente, pela torneira do preço e selecionámos, e aumentámos para o dobro ou triplo, para tentar selecionar um bocadinho mais. Mas durante algum tempo fomos uma colónia de férias da Madeira aqui, e foi muito interessante para mim. Não estávamos habituados, tivemos que nos adaptar, é curioso, até é cómico, porque alguns de nós às vezes demos uma laracha em português com a segurança total que ninguém vai perceber, porque temos a percepção que tudo o que está à nossa volta é estrangeiro e não fala português. E ali houve algumas gafes de algumas larachas que foram ditas que não deveriam ter sido ditas, porque afinal são todos tugas e falam todos português e com um sotaque madeirense. Tivemos algumas situações caricatas nesse aspecto, pronto. E hoje há um bocadinho um misto disto do mercado local, porque como o mercado local descobriu uma coisa que eu ouvia falar mas não conhecia, este fim de semana, por exemplo, começa amanhã, estamos a 100%, com um bocadinho um misto de weekend breakers, não é? Que vem do Funchal para aqui, e de gente que vem de toda a parte do mundo, que tem estadias mais longas e que fazem daqui a sua base para conhecer a ilha, os seus trilhos, uma vez mais muito ligados à natureza e que muitos deles repetidos. Temos também, isso é também interessante dizer isto, 20% dos nossos hóspedes já cá tiveram e conhecem a ilha melhor que nós. É triste, mas é verdade. É a minha terra, eu sinto muito a minha terra. E até tenho uma teoria curiosa acerca disso. Os expatriados, sejam eles continentais, portugueses continentais, os cubanos, como aqui mais ou menos carinhosamente chamam, ou os estrangeiros, e que gostam de viver aqui e que se sentem gratos porque isto proporcionou uma vida, no meu caso proporcionou, para além de uma vida profissional, uma família, acabei por me casar cá e ter filhas, acho que há uma gratidão muito grande e há uma defesa muito grande da Ilha da Madeira. Eu lembro, a Madeira teve um presidente durante muitos anos, não era o Aciola, é ali que eu estava a falar um bocadinho, o Dr. Alberto João Jardim, que estava sempre em combate político, sempre com o poder central. E quando eu ia a Lisboa, ou ao Porto, enfim, a visitar os meus, que também lá tenho, a minha família é um bocadinho mais ampla, havia sempre, pá, aquele tipo está sempre ao cravo, pá, que tipo está... E eu comecei a defender a Madeira como madeirense à sério. Desculpa lá, mas tu não tens 3 autoestradas para o Porto, para que é que tu queres isso? Não há uma autoestrada para Bragança, ninguém mora em Bragança, pá, não é preciso uma autoestrada para Bragança. E foram vocês que pagaram, portanto, não. Aqui, esta clivagem, tornei-me um defensor acérrimo da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é a minha terra, sem dúvida nenhuma, e Santana, já são 2 décadas praticamente, também é a minha terra. Apesar, eu tenho que confessar isto, todos os dias vou para o Funchal. Isto é o melhor dos 2 mundos, um bocadinho esta paz, este sossego, esta pureza de gente e de ambiente, e depois o conforto da cidade, também é interessante também ter isso. Portanto, eu sinto-me muito realizado e sinto-me um madeirense não nato, mas de adotivo, muito grato à terra que me acolheu e que me proporcionou uma vida. Eu lembro-me quando foi criada por um não antecessor do Dr. Dinarte, foi há 2 presidentes de Câmara atrás, quem lançou isso. Houve ali um problema que se calhar as pessoas ainda sentem um bocadinho nisso. Foi criada uma expectativa tão grande, portanto, o discurso político era de tal forma para que as pessoas convenceram-se, os nossos problemas acabaram-se,
já não vou discutir mais com a minha mulher, o dinheiro nunca vai acabar. O discurso era mesmo muito, ele vendeu muito bem. Dr. Rui Moisés, era o Presidente da Câmara na altura que lançou isto, vendeu aquilo tão bem que se criou uma expectativa demasiado elevada nas pessoas, e depois as pessoas percebem, espera aí, continuo a discutir com a minha mulher e ela continua a ter razão e o dinheiro continua a não abundar, a vida continua mais ou menos a correr bem ou mal, depende das pessoas e dos casos. E portanto eu sinto que houve um excesso de confiança e um excesso, o cartaz que foi mostrado à população local foi demasiado otimista, muito otimista mesmo, face à realidade. Portanto, o que deveria ter sido explicado às pessoas é, estamos aqui a criar aqui um protetorado quase para nosso bem, não é? E temos que cuidar isto, no fundo o que nós queremos aqui é cuidar disto e manter isto atrativo como já era, não é pelo facto de pertencer à biosfera que é mais ou que é menos, mas é no fundo uma seta à nossa consciência permanente e estabelecendo no fundo limites e fronteiras. E portanto acho que nesse aspecto acho que devia significar muito mais do que significa, para lhe ser muito franco. Acho que devia significar muito mais e tenho pena que não signifique mais, e eu sou um fervoroso apoiante que se mantenha esta reserva e mas que se calhar que se detete rapidamente aquilo que é preciso ser feito em termos de comunicação, em termos de ação, e que as pessoas compreendam que não é para resolver os problemas das vidas que todos nós temos, mas que é para o nosso bem. É isso que eu acho.